aplaudir aí os nossos visitantes. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: a cafonice chegou ao limite. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Você é muito bem-vindo. Essa é a casa do Senhor Jesus. Você é muito bem-vindo. Que Deus possa te dar direção e ousadia para experimentar a vida abundante, a Zoe de Deus, a vida que Ele tem para você. Amém? Que coisa boa. Irmãos, nós vamos começar uma nova série. Já começamos hoje de manhã, primeiro culto pela manhã às 10 horas, e o nosso tema é pense à frente. Você talvez consiga enxergar ali uma peça de xadrez, um tabuleiro, né? Não sei se dá para apagar aqui para ficar um pouquinho melhor, Márcio. Isso, ó, ficou mais claro aqui, né? A gente consegue perceber. Vocês estão me vendo aqui ainda? Então tá bom. E por que está ali esse tabuleiro de xadrez? Porque o xadrez é um jogo que exige que a pessoa que está participando não pense somente no momento da jogada. Quem sabe jogar xadrez aqui? Deixa eu ver. Nossa, quanta gente. Não é dama não, irmão, é xadrez. Então, se você vai jogar xadrez com alguém que é muito bom em xadrez, um enxadrista, é isso que chama? Um cara que joga xadrez. Esse rapaz aí, se você não souber jogar, em pelo menos 3 jogadas, 4 jogadas, ele define o jogo. É incrível isso. Por quê? Porque quem é uma pessoa profissional no xadrez, ele consegue visualizar jogadas antes mesmo que ela aconteça. Então, enquanto você está pensando em mover uma pedra em tal lugar, ele já está 2 jogadas à frente. É por isso que quando você faz um movimento sem pensar, sem estar entendendo o que você está fazendo, essa pessoa já pensou à frente, e você acaba fazendo geralmente o movimento que ele espera que você faça. Então, a ideia do xadrez é para isso. Por quê? Porque nessa vida, nesse momento, nessa carreira que nós estamos correndo, há com certeza momentos em que nós estamos decidindo coisas que são importantes para nossas vidas, que vão dar destino, talvez numa totalidade de quem nós somos. Então essas decisões são importantes, nós não podemos tomá-las de qualquer maneira. Nós não podemos simplesmente tomar decisões baseado naquilo que é momentâneo, ou na emoção que nós estamos sentindo naquele instante. Por quê? Porque fatalmente iremos errar. Se tomarmos decisões baseadas nas condições emocionais, vamos errar. Quem aqui nunca tomou uma decisão errada? Deixa eu ver. Nunca tomou uma decisão errada. Quem aqui nunca tomou? Quem já tomou? Deixa eu ver. Quem não ergueu a mão já está mentindo, né, irmão? Porque se você é corintiano, já tomou uma decisão errada, pronto, né? Já acabou, não é verdade? Tomou várias decisões erradas. Então, decisões fazem parte do nosso dia. Há uma pesquisa muito conceituada que diz que eu e você tomamos em média 35 mil decisões por dia. Alguém fala assim: nossa senhora, não imaginava. Eu escutei. Nossa. Então olha só, eu não tomo isso, toma. É porque muitas das coisas que você decide, você já tornou elas como natural. Por exemplo, você decidiu vir na igreja hoje, mas você não contou ela como uma decisão. Não, isso não é decisão. Claro que é. Porque quem não veio, tem alguma cadeira vazia aí do seu lado? Então essa pessoa decidiu não vir. Então, se nós começarmos a avaliar o nosso dia hoje, né? Você está aqui agora 7 e pouco da noite, mas durante esse dia, se você começar a pensar: eu decidi escovar os dentes, eu decidi tomar café, eu decidi visitar meu pai, eu decidi almoçar em tal lugar, eu decidi não comer tal coisa, você vai ver, fala assim: não, eu decidi bastante mesmo. Então a ideia é de que se nós tomamos tantas decisões diárias, será que elas não são tão importantes? Será que a gente não devia olhar de uma forma muito mais cuidadosa para tudo isso que nós estamos fazendo com a nossa história, ao ponto de não tomarmos decisões baseadas
em uma emoção ou em uma capacidade momentânea nossa de decidir algo, fatalmente, se a gente viver assim, a gente vai errar. Então, parece, porque você chegou até aqui hoje, quiser acender aqui agora? Pode acender. Parece, é isso aí mesmo, parece que é fácil tomar decisões. Por quê? Porque você está baseado nas decisões simples. Por exemplo, você decidiu que roupa você vestiria para estar aqui. Essa decisão para alguns é muito difícil também, não é verdade? Né? Tem gente que tem dificuldade, qual roupa escolher, mas você decidiu. Mas se essas são apenas as decisões que você imagina, esse é o problema, porque você pensa assim: eu sou bom em decisões, olha aí, coloquei a roupa certa, o ambiente certo, eu estou no lugar certo. A propósito, quem tomou a decisão de estar no lugar certo hoje, diga amém. Então, você decidiu. Agora, as decisões não são tão simples assim. Não, pastor, é simples. Não é. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 19, ele vai dar uma clássica explicação de como é muito difícil fazer e tomar as decisões corretas. Olha o que ele diz lá, Romanos 7, 19. Vamos ler junto? Para você estar, acordado, que nem a Miss Lane falou aí, tá junto, né? Tamo junto, esse negócio que ela inventou aí. Tamo junto. Sei lá. Vamos ler, no 3, 1, 2, 3. Parou, já é uma loucura, não é não? Pois não faço o bem que eu desejo. Mas parece que você decidiu fazer o bem, você vai fazer o bem. Ele está dizendo, pois exatamente, eu decidi fazer, mas quando eu vejo, eu não fiz. Vamos ler de novo, no 3, 1, 2, 3. Pois, então o que é que você faz? Se você não faz o bem que você deseja, o que é que você faz? Completa lá. Não tem aquele barulhinho que faz assim, pam, 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 pam. Não tem? É incrível. É incrível como o apóstolo Paulo, quem é? O apóstolo Paulo, não é o vizinho lá, não é o tiozinho da padaria, não, é o apóstolo Paulo. Ele fala assim: gente, o apóstolo Paulo, eu que tive uma experiência profunda com o Senhor, eu que fui chamado de apóstolo por Ele, eu que tive uma experiência pessoal, eu estou dizendo, eu quero fazer o bem, mas por quê? Porque toma decisões erradas, que o leva a fazer aquilo que ele não queria fazer. Dá uma olhadinha para o lado aí, vê se essa pessoa tem cara de quem quer fazer o bem, mas só faz o mal. Aí, tá dando risada de você mesmo, irmão. Quantas vezes eu li esse versículo e eu fiquei pensando, tá falando de mim. Esse versículo aqui está falando de mim. Como é que eu quero fazer as coisas certas? Eu quero tratar minha esposa bem, eu quero ser romântico, mas quando eu vejo, eu estou sendo um bruto, um ogro, um sei lá o que, um caipora. Eu falo, por que eu estou fazendo isso? Eu queria elogiar. É só eu, né? Os irmãos aí estão tudo dando, achando engraçado. Só eu, né? Você está uma beleza, você é um Dom Juan. Então olha só, entender isso é que aquilo que Deus passa conosco. Você imagina você orando, depois de fazer o mal que você não queria, e deixar de fazer o bem que você queria. Aí você fala, Deus, eu queria tanto. E aí Deus começa a ouvir e fala assim, meu Deus, de novo você está vindo com essa história? De novo você está falando que não queria? De novo, porque chega um momento que a gente parece que não acredita mais, né? Que a pessoa fala assim, é que eu não queria, mas quantas vezes? Você já fala 50 vezes que você fala que não queria? É porque o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Então, Deus está lá do céu ouvindo e falando assim, você não disse que ia mudar? Você não disse que não ia fazer mais isso? Você não disse que não ia mais para esse lugar? Você não disse que você não ia mais ouvir esse tipo de música? Você não disse que você não ia mais olhar para esse tipo de imagem? Será que Deus está falando com alguém aqui? Então por que eu faço isso de novo? Sabe por quê? Porque o mal que eu não quero, esse eu quero falar com você nessa noite, nessa série, e iniciar ela. Serão 4 finais de semana. Há uma nova maneira de olhar para as circunstâncias que surgem diante de nós, a ter uma visão antecipada das coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você soubesse, depois de comprar uma passagem caríssima, fala aí um lugar que você quer viajar. Eu posso te ajudar, porque nós somos muito viajados, você percebe. Mas vamos lá, um destino que você, um voluntário, quer viajar para tal lugar. Não, Jacarezinho é logo ali, irmão. O Cleito quer ir para Israel.
Então você vai pagar lá, Cleito, em torno de 15 a 20 mil reais para fazer essa viagem, com hotel, despesa, 20 mil reais. Então chega o dia de você viajar. E quando você chega no aeroporto, eles falam assim: atenção, passageiros do voo 774 da Van, destino a Israel, tomem os seus lugares e preparem-se para o embarque, avisando, esse avião cairá logo depois da decolagem. Você iria? Mas você investiu, você gastou todo o seu dinheiro, anos e anos. Como é que você vai perder uma oportunidade dessa? Não vai. Por quê? Porque você ficou sabendo antes. Quantos de nós gostaríamos de ter essa informação antecipada, de circunstâncias que a gente se meteu, achando assim, não, vamos fazer, vai dar certo, e não deu certo. De vez em quando aparece uma vozinha do nosso lado, geralmente no carro elas estão do lado direito, e elas falam assim, vai dar ruim. E você fala, em nome de Jesus, não vai dar certo não. Jesus fala, no meu nome não, no meu vai dar errado, vai dar errado. Então, entender que pensar à frente é uma saída para viver uma vida saudável, é uma tarefa minha e sua, nesses 4 finais de semana. Pastor, mas isso é importante para pregar num domingo, isso é importante falar num culto. O quê? Não é importante? Isso depende toda a nossa história, depende toda a nossa alegria, porque o resultado da sua vida corresponde às decisões que você tem tomado dia após dia, sim ou não? Se você tem decisões boas, as consequências são. Se você tem decisões ruins, é só olhar para o lado, que você vai ver um com a cara amarrada, esse aí está tomando decisão errada. E a gente é sede de querer culpar as pessoas, é por causa dela, é por causa do sistema, é por causa do fulano. Não, irmão, você não está pensando à frente, muitas vezes só pensa no momento. Por exemplo, o pastor Samir hoje pecou, porque ele me chamou para jogar vôlei. Vê se pode chamar um pastor para jogar vôlei. Eu estou todo quebrado, porque eu não pensei à frente, eu pensei, vamos lá, vamos jogar esse negócio aí. Eu estou com o joelho falseando, com as costas doendo, eu estou quebrado. Por quê? Porque eu não pensei, eu só pensei em agradar ele. Falei, vou lá com meu amigo jogar vôlei. Por quê? Muitas vezes nós tomamos decisões sem pensar à frente, apenas com a emoção. Essa nova série vai falar sobre uma nova maneira de vencer os desafios, o poder de pensar à frente. Fala para quem está do seu lado assim, você, não, faz voz de profeta, você tem o poder de pensar à frente. Amém? Você tem o poder de decidir antes. Como eu posso lidar com uma situação difícil? Se prepare antes, se prepare antes. Sabe, estabeleça um momento onde você vai parar tudo para pensar, se naquela situação que eu terei que resolver, se naquela situação que eu vou passar hoje, quais circunstâncias podem surgir, que tipo de reação eu preciso ter. Irmão, você passa por isso o dia todo. Hoje eu e minha esposa saímos do vôlei e a gente, sabe, pensando em uma circunstância, e eu tenho que pensar à frente, porque senão eu tomo decisões erradas. Por quê? Baseado nas emoções, baseado naquilo que eu acho que é certo. Então essa série vai ensinar eu e você a decidir antecipadamente que nós não vamos ceder a nenhum tipo de tentação diante das circunstâncias que nós precisamos vivenciar e decidir diante do Senhor. Essa situação vai acontecer, estando você preparado ou não. Então, como o Cleito, que ficou sabendo que o avião ia cair, ele não embarcou nessa. Fala para quem está do seu lado, não embarque, vai dar ruim. Eu já vou decidir antecipadamente, eu vou me posicionar antes, e isso vai me tornar as coisas muito mais fáceis. Eu quero basear isso em 3 personagens. Primeiro, para você ter um painel, ter sabe assim, um momento assim onde você consegue enxergar plenamente tudo que nós queremos falar. Primeiro, eu quero basear essa palavra em 3 pessoas, 3 personagens muito importantes. Primeiro é Abraão. Abraão recebe uma palavra de Deus, pega o seu filho, seu único filho, e leva até o monte e sacrifica-o. Ele pega o filho dele, coloca do lado, pega a lenha, pega o fogo, e ele sai caminhando. E quando no meio do caminho ele chega lá, o filho dele fala, pai, temos a lenha, temos tudo preparado, temos tudo aqui, o fogo, está tudo preparado, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E o pai dele fala assim, filho, Deus proverá, Deus vai dar a solução.
É interessante pensar nisso, porque nós dizemos, viu pastor, como é que foi fácil pensar assim? Claro que não. Você está pensando que Abraão decidiu naquele momento que ele seria fiel à palavra de Deus? Claro que não. Há muitos anos, Abraão recebe uma palavra de Deus dizendo, na sua velhice, na velhice da sua esposa, eu farei de você pai de multidões. Então ele recebe essa palavra e ele fala, a partir de hoje eu confio naquilo que Deus fala. É pastor, mas ele errou. E quem não errou? E quem nunca? E quem nunca usou de um momento de fé, de desespero, falou assim, já que a fé não está funcionando, eu vou dar o meu jeito. Quem nunca? Então Abraão é sim o movimento, aquele que corresponde à fé inabalável. E aí ele decide que vai ser fiel muito antes. Quando chega o momento de sacrificar o filho, ele está plenamente convicto, Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer algo. Esse é o grande problema de uma pessoa que vive de forma, inconstante na presença do Senhor, que precisa de um culto para adorá-lo, que precisa de um culto para exaltá-lo, que precisa de um culto para receber uma direção. Não, o Espírito Santo habita em você. Eu preciso de alguém que creia aqui. O Espírito Santo habita em você, ele está pronto para te dar a direção a todo instante. Não diga, eu estou sozinho, vou decidir do meu jeito. Não, o Espírito de Deus habita em você. Então você não pode decidir sozinho. Abraão falou, Deus proverá. Ele decidiu antecipadamente. A grande pergunta é, quando é que ele decidiu confiar em Deus? Na hora do problema? Na hora do sacrifício? Não, antes. Decida antes. Foi antes. Ele já tinha decidido. E na hora do problema foi fácil. O outro exemplo é Ruth. Primeiro, Abraão. Segundo, Ruth. Ela fala para sua sogra Noemi e diz assim, Noemi, você vai ser o meu povo, e o seu povo será o meu povo. Onde você viveu eu vou viver, onde você morreu eu também vou morrer. Ela decidiu antes. Quando chega o momento de separação, junta lá Ruth e, como é que é o nome mesmo? Orfa. As duas noras se juntam agora, e a Orfa fala assim, olhou para tudo e falou, quer saber, eu vou embora. Para ela foi difícil, porque Noemi disse assim, eu não tenho mais filho, eu não tenho mais o que oferecer. Você não tem mais o que oferecer? Não. Eu não tenho mais casa. Você não tem mais casa. Então Orfa olhou para as circunstâncias, porque ela não tinha decidido antes. Quando ela olhou para as circunstâncias, o que ela fez? Correspondeu àquilo que era mais fácil. Voltou para a sua casa. Mas Ruth não. Ruth decidiu antes de tudo isso acontecer, ela falou, você vai ser o meu povo, eu serei do seu povo, o seu Deus será o meu Deus, e onde você ficar eu vou ficar, onde você morrer eu morro também. Decidiu. Quando teve a hora de separar, ela não teve nenhum momento de dúvida. Você não vê no texto Ruth falando assim, que eu vou pensar, me dá 5 minutos para... Não, ela decidiu antes que seria fiel à sua sogra. É um exemplo. Quando você decide antes, fica muito mais fácil. Amor, nós vamos comer, decida antes, porque senão o preço pode ser caro, sim ou não? Decida antes. Aí hoje de manhã, você sabe como é que mulher testa a fé da gente, não sabe ou não sabe? Mulher testa a gente. Acabei de pregar aqui de manhã, apareceu a família dela inteira, do nada, irmãos, aparece, tipo um anjo, tudo na porta da igreja esperando. E ela virou para mim e disse assim, amor, aonde a gente pode almoçar? Eu falei, vou saber. Ela falou, você não acabou de pensar, de pregar, para pensar à frente? Viu como é que é? Vai aprendendo aí, você que quer casar. Eu falei assim, mas é para pensar, é para ter o tempo antes, não é agora em cima da hora vai errar. Então entenda, pense antes. O último exemplo é Daniel, e com isso eu vou terminar a introdução, para ficar bem claro. Daniel, o povo de Israel é totalmente dominado, conquistado pelos babilônicos, e a Babilônia pega todo o povo de Israel e começa a levar para o cativeiro. Daniel no caminho para o cativeiro, para onde ele estava indo? Ele não era para a praia, para o resort, para a Disneylândia, não era para ser escravo, mas indo no caminho para um momento difícil, talvez o pior momento da vida dele. Sabe o que ele decidiu? Antecipadamente, antes de chegar lá, antes de olhar os pratos, antes de olhar os manjares, antes de olhar os talheres de ouro, antes de ver a comida maravilhosa do rei, ele falou, eu não vou me contaminar. Ele era um jovem,
A propósito, tem muito jovem aqui na minha alça de mira. Nós estamos comprando um pedaço de ripa, bem bom, para dar nas costas de uns aí, e de umas também. Daniel decidiu antes. Ah, mas todo mundo vai comer os manjares. Eu não. Ah, mas todo mundo vai ficar naquela balada. Eu não. Por que não? Porque eu decidi antes. Fala aí para quem está do seu lado, decide antes, irmão. Decide antes. Se você não decidir antes. Daniel decidiu não se contaminar com a Babilônia. Ele tomou a decisão antecipada de não se contaminar. E sabe, mesmo estando num lugar terrível, mesmo estando num lugar de destruição, mesmo estando num lugar impuro, ele decidiu permanecer puro. A maioria dos cristãos não tem problema com o evangelho. A maioria dos cristãos tem problema com o posicionamento de querer ainda viver uma vida mundana. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Durante um tempo você vai até tentar, sabe, mesclar, conectar as duas vidas. Não vai funcionar. Se você não decidir agora, sabe, se você não colocar o seu coração agora diante do Senhor, pastor, mas eu já tenho 40, 50 anos, não interessa se você está conhecendo Jesus, se a sua caminhada cristã está começando com 10, 15, 20 anos, ou com 50, 70 anos, não importa. No momento em que você decidiu aceitar a Jesus, você tomou uma decisão, decidir aceitar Ele, todas as outras coisas precisam ser deixadas de lado. Não tem como mais caminhar com você. Não tem como mais. Sabe como é que eu vejo muita gente caminhando? Faz tempo que eu não faço um teatro, né? Vamos fazer um teatro então. Vem aqui os seis. Por que você está olhando para lá, Rafa? Vem para cá. Vamos fazer um exemplo de óleo. Vertendo óleo. Vem aqui, Rafa, estou brincando. Vocês não entenderam a piada, um dia vocês vão entender. Vem, Rafa, vem aqui, vocês tudo. Ô Jeanzinho, o que é isso? Quem quer ser o pecador? Tá, todos três. Ô Jean, você vai ser o novo convertido, tá bom? Vamos chamar o Robinho também, que está lá na bateria, né? Vem aqui, Robinho, vem aqui. O Robinho é nosso professor de música. Não parece, irmão, mas ele é. Confia. Ele está animadinho assim, que ele pegou Covid, tá? Olha só, não fica muito perto dele também, né? Olha aqui. O Jean, fica de frente para lá, Jean. Aí, o Jean, vocês são todos capirotos, vai para lá. Olha só. A propósito, é aniversário da sua esposa hoje, né? Faz uma declaração para ela. Eu te amo, meu amor. Ela vai pensar que foi combinado, não foi, né? Vai ver. Olha só, isso aqui ele se converteu. Então, aparentemente, ele está pronto para ir. Agora eu quero que vocês vão lá e agarrem nos pés dele. É o teatro, irmão, no pé. Isso. Aí ele vai andando. Deixa ele andar, bênção. Isso. Aí, olha só. Tem muito cristão andando desse jeito, com um monte de coisa agarrado nele. Não consegue. Ele não avança, ele não tem alegria, o casamento é quebrado, o casamento é virado, a vida financeira é arrebentada. Vira para cá agora, senão você vai chegar no inferno. Para cá que é o céu. O céu é para cá, o céu é para cá. E ele vem, e por quê? Porque ele decidiu, aceitou Jesus, mas ele não decidiu romper com as outras coisas. Mas chega um momento na sua história que você vai ter que decidir perder tudo por amor a Cristo. E você vai ter que chacoalhar e deixar as coisas cair. Chacoalha. Tem que ensinar. Isso. Agora anda. Não ficou melhor? Não ficou mais rápido? Você vai alcançar seu destino mais rápido? Você vai alcançar seu futuro mais rápido. Por quê? Porque você não está mais carregando aquilo que te agarrava. Esse é o ponto que nós temos que chegar. Porque eu decidi aceitar Jesus, mas eu não quero largar as coisas. Não, pastor, sabe aquela cervejinha? Sabe aquele cigarrinho? Sabe aquele pornozinho? Não vai funcionar. Não vai. Não, porque é só um beijinho, pastor, é só aquilo. Não vai funcionar. Ou você vive uma vida santificada, ou você vai viver uma vida contaminada. Daniel falou: eu decidi não me contaminar com os manjares. Eu vou esperar o momento certo. Deus vai me abençoar. Quem está entendendo isso aqui? Obrigado. Deus vai. Podemos aplaudir esse pessoal aqui? Ele tomou a decisão antecipadamente de não se contaminar. Fala para quem está do seu lado, você precisa decidir de forma antecipada.
Decida antecipadamente. Ninguém vai tocar em mim antes do casamento. Ninguém vai ficar fazendo isso comigo antes de um profundo encontro com Deus. Nada. Decida antes. Eu não vou fazer esse tipo de negócio sem antes ter um tempo de oração. Eu não vou aceitar isso. Eu não vou tomar a decisão porque eu fui ofendido. Quantas pessoas eu conheço que perderam uma oportunidade de emprego porque foram ofendidos, e Deus estava provando o seu coração para dizer assim: se prepara, porque eu te levarei para outros lugares, mas você não passou no teste. Por quê? Porque na hora da ofensa, ofendido, você decidiu: não quero mais. Acabou. Decisão errada, lugar errado, atitude errada. Muitos tomam decisões ruins porque tomam na hora, não se prepararam antes. Como você responde essa pergunta? Depois de um almoço, como você teve hoje à tarde, né? Comeu aquela lasanha, macarrão, falou assim: eu estou no regime, comeu 16 quilos agora de carboidrato. E aí a pessoa, que você está lá, sua mãe, sua tia, sei lá na casa de quem, chega com um pudim do tamanho dessa mesa aqui assim, pum. Se você não decidiu antecipadamente que você não comeria, sabe o que acontece? Você fala assim: só um pedacinho. Ela: que isso, menina? Não, vai comer um pedacinho. Não, só um pedacinho. Porque você disse assim: eu não ia comer mais, mas eu vou comer só um pedacinho para agradar. Esse é o problema. Porque é muito melhor uma pessoa falar assim: olha, eu não vou comer porque eu decidi. E a pessoa fala assim: puxa, você é uma pessoa de decisão mesmo, ó, estou impressionada. Do que você falar: não, é que eu decidi que eu não vou. E daqui a pouco está lá, ó. E sabe o que acontece? Você come um pedaço, come outro, come outro. E quando você vê, tem gente dando risada de si mesmo. Eu acho lindo isso. Você vai comendo mais, vai comendo, vai errar, vai falhar, vai cair na tentação, se não decidir antes. Ontem nós participamos de 16 churrascos, estou brincando. E minha esposa, ela é incrível. Ela falou assim: não, porque eu comi demais, não comi de novo. Eu falei assim: eu não comi. Ela falou: você não comeu? Eu falei: eu não, eu comi. Porque eu tinha decidido que não comeria. No segundo ambiente do churrasco que nós íamos, eu falei: lá eu não vou comer. Cheguei lá, o pessoal já veio. Satanás sempre está brincando, né, Satanás? Os amigos sempre vêm: olha aqui a carninha assada na hora, pastor, não sei o que. Eu falei assim: não, obrigado. Eu decidi lá no outro churrasco que eu não comeria nesse, porque se eu comer agora, eu só estou dando, sabe, entrada à minha própria vontade de comer. Eu falei: eu já decidi isso antes. Fala para quem está do seu lado: decida antes, senão vai errar. Sabe, nós precisamos estar prontos. Essa é uma mensagem necessária para esse tempo, porque nós precisamos estar prontos. Sabe, você já não saiu de um culto abençoado, não esse aqui que é fraco, mas um outro abençoado, e quando você saiu na rua, falando assim: nossa, que culto, falou com a mulher assim, né? Porque eu acho lindo que tem gente que fala assim: Deus falou comigo hoje. Hoje? Deus fala com você sempre, irmão. É você que está com os ouvidos às vezes não atento. Ele fala sempre. Alguém diga amém. Ele fala sempre, e você sai e fala assim: nossa, que culto, que palavra, né? Foi legal, foi maravilhoso. E alguém te fecha e você fala: ei! Bastou 5 segundos na rua, porque você não decidiu antecipadamente: não vou ficar irritado, eu não vou permitir que isso afete a minha volta para casa. Tá, não você, que aqui na Zoe todo mundo é crente, mas quem conhece um crente que saiu da igreja abençoado e chegou em casa brigado? Ué, até rimou. Parece aquele jogal que a Mislane fez aqui, né? Conexão, ele rimou com limão, que não sei o que não, e não vou não, né? Aquele negócio. Mas tá, quem conhece, não você, quem conhece alguém que saiu do culto abençoado e chegou em casa já brigado? Cutuca assim: erga a mão, que você conhece. Vai de novo na sua mãe, de novo naquele lugar. É incrível como nós temos a capacidade de perder a bênção. Sabe, nós precisamos estar prontos. Estar prontos. Agora, o que existe entre você e o próximo pecado que você vai cometer? Ué, mas tem alguma coisa? Claro que tem. Eu vou dar uma dica. Começa com tenta e termina com são. Palmas. Esse povo é muito esperto. Tentação. Viu, Tiago?
Tentação. Não me tenta, Tiago. Tentação, certo? O que há entre você e o próximo pecado é a tentação. Começa, sabe, com essa ação contra as nossas vidas. A tentação está entre você e o seu próximo pecado, e você precisa estar pronto para enfrentar a tentação. É preciso se adiantar e lidar com a tentação. A gente se prepara para muitas coisas na vida, mas quantos de nós não estamos prontos para a tentação? Será que estamos preparados para enfrentar a tentação quando ela bater a nossa porta? Será que isso é relevante? É tão relevante que Jesus, sabendo disso, Ele nos fez um alerta, que está lá em Mateus 26, 41. Olha o que Jesus vai falar sobre a tentação. Mateus 26, 41, se eu não me engano. Está aqui, eles vão pôr lá. Vamos ler junto no 3, 1, 2, 3. Só um pouquinho. Teve gente que escreveu assim, ó, vigiar e orar, porque na maioria das vezes nós aprendemos a decorar esse versículo. Vigie e ore para que não peque. Não. Vigie e ore para que não caiam em pecado? Tentação. O que antecede? O problema não é você lidar com o pecado. Quando você não lida com o pecado, pecado é o fracasso de todo cristão. O pecado é o suprassumo daquilo que você precisava decidir anteriormente, precisava se preparar, não se preparou, a tentação veio e você cedeu. Jesus está entendendo tudo isso, Ele está dizendo, vigiem, orem para que não caia em tentação. Então vigiar e orar, não é para lutar contra o pecado, não, é para lutar contra a tentação. Porque ele termina no próximo versículo, no mesmo versículo ele continua dizendo, porque o Espírito está, mas a carne é, deixa eu te dizer, toda decisão tomada pela carne, e aqui eu não estou falando de decisões ruins apenas, mas se ela é tomada, por exemplo, você diz assim, eu não vou mais participar de tal coisa, uma coisa que aqui quase ninguém faz, fofoca, eu não vou mais participar de nenhum círculo de fofoca, e você fala, eu me posicionei, acabou. Mas se você não colocar isso diante do Senhor, essa decisão é tomada na carne, na sua capacidade. É isso que a Bíblia está dizendo, é isso que Jesus está dizendo. Vigie e ore para que não caia em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Toda decisão tomada na minha força, na minha convicção, vai falhar. Eu tenho certeza que você já decidiu plenamente dizer assim, nunca mais farei isso, nunca mais terei essa atitude, e quando você percebeu, já estava fazendo, você fala assim, Deus, por que isso aconteceu? Porque você está confiando na sua carne. O Espírito está pronto. Veja, não é cair no pecado, é cair na tentação. Essa tentação, se for constante na sua vida, você não está vencendo. Porque tem gente que fala assim, não pastor, estou vencendo a tentação todo dia. Se você está vencendo ela todo dia, é porque você não está vencendo, você está sobrevivendo. Porque algo que você vence, perde o poder sobre você, sim ou não? Uma vez, eu e minha esposa fizemos uma loucura, a maior doideira da vida que nós fizemos junto. Ela está lá assustada, pensando que eu vou falar, eu não vou falar aquela coisa, não, é outra coisa. Nós fizemos a maior loucura da nossa vida. Em dezembro, a gente falou assim, nós vamos ficar 2 anos sem beber Coca-Cola. É loucura. Nós ficamos doidos. Quem é que fica sem beber Coca tanto tempo assim? E nós ficamos, e nós colocamos isso dizendo assim, não temos isso, nós vamos se posicionar. Por quê? E nós fizemos isso. Ficamos 2 anos sem beber Coca-Cola, sem fazer isso. E chegou um momento que a gente falou, vencemos. Não precisamos mais cuidar. Mas um dia, de repente, sabe quando você está conversando num lugar? E um abençoado que gosta de servir a gente. Sempre tem, não tem? A pessoa gosta de servir a gente. E eu estou lá, porque não sei o quê. E tomei. O que você faria? Se eu tivesse feito um voto, eu fiz um voto, pastor. O que você faria? Você faria assim, cuspiria, não posso. Eu não fiz isso aí não. Eu falei, que delícia. Como é que eu fiquei 2 anos sem isso? Eu falei, coloca mais. Já cumpri os 2 anos, eu quero beber agora. Sabe, aquilo não causou dificuldade alguma. A maioria de nós está
tratando as nossas decisões, as tentações, como fazer um voto de Coca-Cola, fazer um voto de não comer chocolate. É muito mais sério do que isso. Tem a ver com a sua vida, tem a ver com a sua eternidade. Eu digo, eu não quero mais esse tipo de atitude, eu não quero mais esse tipo de comportamento. Por que acontece de novo? Tiago, capítulo 1, versículo 13, vai nos ensinar. Por que está acontecendo de novo, pastor? Por que eu estou me metendo nisso de novo? Por que eu estou passando por essa circunstância? Tiago vai dizer, capítulo 1, versículo 13, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, o que está acontecendo com você, não tem a ver com Deus, amém? Então tem a ver com o quê? Calma, no versículo 14 ele vai explicar. Cada um, porém, entretanto, todavia, é tentado pelo seu próprio desejo. Fazia 2 anos que eu não tomava coca. Quando eu coloquei, o desejo voltou. Eu falei, eu quero. Estou brincando, não fiquei assim, estou exagerando. Mas só para você entender, acabou. Eu coloquei na boca e perdi a força de manter aquilo em dia. Eu falei assim, chega, já foi 2 anos, vamos tomar, vamos se acarcar nesse negócio agora. Por quê? Porque aquilo não tinha a ver com a minha história. Mas Tiago está dizendo, cada um que é tentado pelo seu próprio desejo, sendo este arrastado e seduzido. Arrastado e seduzido pelo seu próprio desejo. Sabe de uma coisa? Às vezes nós encontramos pessoas e falam assim, pastor, foi ela que deu em cima de mim. Você foi arrastado e seduzido. Porque antes do pecado, você passa pela tentação. Você não peca direto. Primeiro você é tentado. Então, o que Tiago está tentando nos dizer é, você está sendo arrastado e seduzido pela sua própria vontade. Arrastado o que é? É alguém que está indo para onde não quer. A maioria das pessoas que acabam cometendo um pecado, que entram e passam pela porta da tentação, e elas caem no pecado, elas vão dizer, a primeira frase que vão dizer é, eu não queria. Mas eu fui arrastado. O que é arrastado? É alguém que está sendo levado para onde não quer. Só que a segunda parte, o apóstolo Paulo deixa claro, e seduzido. Seduzido é o quê? É alguém que está indo para onde não deveria. Anote isso aí. Achando que está indo pelo caminho certo. Pai e mãe faz isso o dia todo com os filhos. Pastor e líder faz isso a vida toda com as ovelhas. Irmão, você está sendo arrastado. Não, pastor, está sendo arrastado para um lugar que você não devia ir. Agora você está indo, você está sendo seduzido. Eu não estou sendo seduzido, eu estou amando. Eu estou gostando. Não, é sedução. Você está sendo levado para um lugar que é onde você não deveria e está achando que é o lugar certo. Quantas pessoas, não você, porque você é bom de escolha, bom de decisão, tomaram decisões e depois perceberam, decisão errada. Terminou de fazer, decisão errada. Terminou de receber, recebeu na mão o dinheiro, decisão errada. De uma propina, de um negócio ilícito, decisão errada. Acabou de fazer, percebe, parecia que era certo, decisão errada. Por quê? Porque aconteceu isso, arrastado e seduzido pela própria vontade. Vai dar ruim. Pecado nunca é um bom caminho. Ah, pastor, mas eu sei de uma história. Irmão, mas nem todo mundo vai ter a mesma história. Nem todo mundo vai se sair tão bem. Ou ninguém sai tão bem no pecado. Sempre tem uma consequência. Sempre tem um problema. Sempre tem uma crise. Se não aparece agora, vai aparecer lá na frente. Se o buraco não aparece agora, em algum momento na história vai aparecer. Pecado nunca é um bom caminho. Nunca é. Sabe por quê? Olha o versículo 15. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado. Não tem mais jeito. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem a chance de voltar até a tentação. Enquanto você está sendo tentado, tentação não é pecado. Até Jesus foi tentado. Tentação não é pecado. Mas você tem um limite. Nós já vamos falar sobre isso. Há um limite. Paulo está dizendo, o Tiago está dizendo, o desejo, depois de ser concebido, dá luz ao pecado.
nasceu, irmão, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E o pecado, uma vez consumado, gera alegria, gera morte. Esse é o salário que você vai ter por atender os seus próprios desejos. Essa é a recompensa que você vai ter por aceitar as suas próprias decisões erradas e ser seduzido e arrastado por elas. Vai ser sempre assim. Se não for agora, é daqui a uns anos. Vai ser. Vai aparecer. Alguém vai descobrir. Ninguém vai descobrir. Descobre. As 2 semanas, 3 semanas atrás, descobriram um negócio aqui. Fala sério. Você imaginava? Você imaginava que a nossa prefeitura estava desse jeito? Vai lá. Você que é a mãe de Ná. Eu sabia de tudo, pastor. Deus tinha me revelado no sonho. Você é um anjo. Ninguém imaginava. Por quê? Porque o pecado, depois de concebido, ele dá à luz, o desejo depois de concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado gerado, e o pecado consumado gera. Não tem nada bom com o pecado. Vai aparecer. A propósito, fala aí para quem está do seu lado. Se for seu marido, sua esposa, fala com veemência. A casa vai cair, irmão. Vai cair. E aí não vai adiantar você falar assim, eu não queria. E a pessoa que está do seu lado, geralmente do lado direito do carro, ela vai dizer assim, o pastor pregou, o pastor falou, você estava amarrado, você estava seduzido e pau. Não adianta ligar para o pastor não, eu não atendo não. Se lasca aí agora, irmão. Aguenta essa pancada no lombo. Você não era o bom? Você não era o bambambam? O salário do pecado é vença a tentação. Vença a tentação. Você precisa estar pronto para quando ela surgir. Pastor, eu não tenho sido tentado. Irmão, converse. Todo mundo passa por algum tipo de tentação todo instante. Das mais simples, como comer de forma absurda, até um adultério, um crime. Todo mundo passa. O grande problema é que a gente não quer admitir que lida com essas coisas. A maioria dos cristãos, você pergunta para eles, como é que tá, como é que foi a semana? Foi tudo bem. Ei, lidou com alguma tentação? Nada. Teve que lutar contra? Nada. Vai cair. Por quê? Porque nós precisamos estar prontos para vencer a tentação. E como é que eu faço para vencer? Se prepare de forma antecipada. Não deixa para decidir no dia. O preço vai ser caro. Alguém já comprou passagem de avião no dia? Experimenta para você ver. Alguém disse para mim essa semana que comprou uma passagem para Salvador e pagou R$300, R$200. Barato, sim ou não? Barato. De ônibus deve ser mais caro. Mas experimenta comprar no dia. Pega a sua malinha, vai lá para o aeroporto e fala assim, viu, eu vim comprar uma passagem. É caríssimo. Se você decidir na hora, é caríssimo. Decida antecipadamente. Para terminar, eu vou dar 3 passos práticos. Terminar essa parte da primeira pregação dessa série, porque ela não termina aqui. São 4 domingos que você precisa, se você quiser, claro, a vida é sua. Nós vamos estar aqui pregando, ensinando, esperando que você ouça isso e decida viver a partir disso, porque não faz sentido nenhum eu participar de um culto, cantar louvores e sair lá fora e viver de forma mundana. Não faz sentido, é loucura. 3 passos práticos para você vencer a tentação. Quantos querem vencer a tentação aqui? Diga amém. Como é que você faz para vencer? A primeira coisa é pensar de forma antecipada. Se eu for lá, serei tentado. Eu preciso de um plano. Primeiro passo prático para vencer a tentação. Eles vão colocar na tela ali para nós. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Ô irmão, vamos fazer assim, ó. Hoje está bem didático, não está não? É legal, eu gosto de ser professor. Talvez era o meu sonho. Mas vamos fazer que nem uma sala, Jéssica Bilena. Aquela sala que você tem lá, 4ª série, que bomba, 5º, 6º ano. Vocês vão ser o 6º ano meu agora aqui. Tem que ler assim, irmão, porque isso aqui tem a ver com você, não tem a ver comigo não. O que tem a ver comigo é eu no particular, agora é você com Deus. Vamos ler com, assim, em posição, mesmo que a gente fosse a 6ª série, o 6º ano D, 6ª D. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3.
Uau! Estabelecer limites e andar bem longe dele. A maioria das pessoas, quando caem na tentação, sabe o que eles dizem? Ai, pastor, ultrapassei o meu limite. Não é para você ultrapassar limite. Ultrapassou o limite, você está correndo um risco. Eu estava com a minha esposa, nós estávamos na Alemanha, e aí lá tinha uma avenida gigantesca, 4 pistas, e os carros mais fracos que passavam era Ferrari para cima, e nós estávamos no C4, no C4, e é um carrão, mas lá parecia um pé de bode, um carrinho assim, e o meu amigo, ele estava dirigindo a 160 por hora, quem acha que é uma boa velocidade? Uma boa velocidade. Eu falei, 160 esse carro anda, né? Daqui a pouco passou um assim, ó, fum! Eu falei, o que é isso? Passou outro, fum! Eu falei, você é louco, esses caras estão a 300 por hora. Ele falou assim, não tem limite de velocidade. Eu falei, isso é que nós precisamos disso, não tem limite. Ele falou assim, calma, quantos aqui gostariam de andar em um lugar que não tem limite de velocidade? Olha, eu também, mas depois da informação que eu tive, eu falei assim, ele falou assim, Fábio, aqui não tem limite de velocidade, você pode andar 200, 300 por hora, só que se você se envolver em um acidente a mais de 200 ou da velocidade limite, você vai pagar por isso como um crime. Você está entendendo? Por exemplo, se eu bater num motociclista a 250 por hora, ele não vai ser um acidente de trânsito, é como fosse homicídio. Eu falei, põe 120 aí, irmão, porque eu não quero ficar preso aqui não. 120. Se você sabe o limite e ultrapassa o limite, você está correndo um risco sério de cair. Então, o primeiro passo prático é, estabeleça limites e ande bem longe dele. Pastor, o que é estabelecer limites? O exemplo que eu quero dar para vocês é Sansão. Sansão é um juiz que Deus levantou ele, desde o ventre da mãe, é uma promessa. Sansão, vou te dar poder, vou te dar autoridade, você vai ser fortão. Não tem musiquinha do Sansão, fortão? Tinha fortão, mas ele é uma cabecinha pequenininha. Por quê? Porque pensava errado. Deus falou, eu vou te dar muito poder. Quantos aqui gostariam disso? Não precisa, porque Jesus disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e ele te dará poder, já está em você. Agora, para te dar esse poder, ele impõe em nós algumas condições, como ele fez com Sansão. Ele disse para Sansão, para você ser o cara que eu vou usar, com esse poder e essa autoridade, você não pode se contaminar com coisa morta, você não pode cortar o cabelo, você não pode beber bebida forte, você não pode deitar com uma mulher que não seja do teu povo, várias coisas que ele não poderia fazer. Deus impôs a ele limites de segurança, porque Deus queria cuidar do seu povo. Sabe o que Sansão fez? Foi quebrando esses limites um a um. Sabe o que aconteceu com ele? Quem sabe? O que aconteceu com Sansão? Cortaram o cabelo dele e ele perdeu a maioria das vezes é isso que nós lembramos dele. Descobriram o segredo? Não descobriram assim, foi aos poucos. Entenda, por que você precisa colocar limites? Porque Satanás não vai vir direto falando assim, ei, eu tenho um adultério para você. Aí você fala, esse é louco. Lembra que eu falei do avião? Adultério é um avião caindo, irmão, vai morrer todo mundo, a não ser aquele indiano, né, que saiu andando, morreu todo mundo, e ele saiu andandinho lá, lembra lá? Não teve só aquele cara, ninguém mais. Adultério é avião caindo, vai morrer. Então às vezes a proposta que nós recebemos é uma proposta de derrota. Então eu preciso estabelecer limites, dizendo, eu não vou passar disso. Antecipadamente eu já fiz isso. Deus colocou limites para Sansão, dizendo, Sansão, antes de qualquer coisa, saiba, você não pode fazer isso. Sabe o que ele fez? Um a um ele foi quebrando. Bebeu, comeu, deitou com mulher, com uma, com duas. Ele foi quebrando os limites de segurança. Quebrou vários. Mas o que a gente lembra é que o cabelo dele foi cortado, que ele perdeu sua força porque cortaram o seu cabelo. Mas antes disso, antes de cortar o cabelo, ele foi abrindo concessões. Deixa eu dizer uma coisa para você, é sempre assim, você vai abrindo pequenas brechas. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus,
Mas um dia chega uma mensagenzinha para você no WhatsApp, no grupo, e é um videozinho, e você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, e você sabe que esse vídeo não tem um bom conteúdo, e você fala, olha, eu vou deixar de lado. Não tem que deixar de lado, você tem que excluir, porque aquilo ali é uma porta, em algum momento você vai voltar lá. Estabeleça um limite. Eu não vou participar de alguns grupos, eu não vou participar de algumas conversas, eu não vou participar de alguns ambientes. Por quê? Porque o meu limite é esse. Estabeleça antecipadamente. Quando Sansão foi perceber o que estava acontecendo com ele, já era tarde, não ia ter mais jeito, sabe? No geral, quando a gente cede à tentação, é porque a gente ficou andando muito perto do limite. Toda vez que você está andando muito perto do limite, um casal de namorado, se você começa a andar muito perto do limite, ficando muito tempo sozinho, não, mas a gente está se controlando, mas a gente está isso, o abrasamento não tem hora para acontecer em nem lugar. Ou você decide antecipadamente, ó, ficamos sozinhos, acabou, vamos cada um para sua casa, acabou. Irmãos, namoro é para se conhecer, não é para ficar se amassando. Então a maioria de nós, mas todo mundo faz, você não é todo mundo. Então se você abre esses precedentes, aos poucos vai quebrando isso, não estabelece limite, é certo que você vai cair. Ninguém chega à base de um pecado antes de passar por um processo de tentação. Você é tentado. E muitas vezes a gente olha para isso, para uma tentação, e que se tornou pecado, e diz assim, agora já foi, mas todo pecado tem suas consequências. O salário do pecado é não tem jeito. Quando Sansão percebeu, já era tarde. Por quê? Porque ele quebrou os limites. Você vai cair se você ficar andando muito próximo do seu limite. Sabe quando um casal está discutindo? A propósito, aqui nessa igreja nenhum casal discute, mas alguém que você conhece, o vizinho, começa a discutir, e você tem que entender o limite daquela discussão. Decida previamente, dizer, ó, quando nós entrarmos nisso, nós temos que parar, porque senão não vai parar, e se não parar, vai brigar, vai abrir a porta para a tentação, e vai pecar, vai sair uma ofensa, vai sair uma palavra ruim. Por quê? Porque você não se preparou antecipadamente. Todo casal precisa ter, ou um ou outro, fala assim, ó, acabou o quê? Vamos conversar mais, não quero, acabou. Pastor, se ela vier, foge, liga para o pastor, liga para o líder, fala, socorro, ela quer continuar, eu vou perder a cabeça. Não, você está andando perto demais do seu limite, uma hora ou outra você ultrapassa o limite. Já ultrapassou o limite? O que aconteceu quando você ultrapassou o limite? É certo que deu algo errado. Sansão quebrou os princípios. Quando você estabelece princípios antecipadamente, deixa eu falar com você, estabelecer limites. Essa semana eu fui ver uma casa. Nós estamos procurando uma casa, eu fui ver uma casa. Antes de ver, eu combinei com a minha esposa, falei assim, nós precisamos ir lá ver. A pessoa que vai apresentar é uma corretora, uma mulher, então você precisa ir comigo. Na hora de ir, ela teve que sair. Eu liguei para a mulher e falei assim, ó, não, vamos ter que desmarcar, porque minha esposa não está indo, e você está aí sozinha, eu não posso ficar num ambiente com uma mulher sozinha, então não vai ter jeito, vamos ter que marcar para outro dia. Parece um absurdo, sim ou não? Não quando você estabeleceu um limite previamente, diz assim, não vou ficar em um ambiente onde uma mulher está sozinha, ou onde um homem como eu está sozinho. Hoje pela manhã eu estava na minha sala aqui na igreja, e eu estava lá, e entrou uma mulher, uma pessoa do apoio, que faz o serviço lá, ela foi ver a geladeira, foi ver a água tal. Quando ela entrou, eu levantei e fui para a porta, porque ela entrou, eu fui para a porta, abri a porta e fiquei na porta. Parece um absurdo, mas não é, é uma decisão de colocar limites e andar bem longe dele. Eu não vou permitir ficar lá dentro, não tem nada demais, mas eu estou correndo risco, e aquela mulher também. Algum endemoniado fala, pastor estava lá com uma mulher, ou então aquela mulher, algum outro endemoniado fala, aquela mulher estava com o pastor. Então eu abri a porta e fiquei na porta. De repente os meninos do louvor estavam subindo para ir tomar café lá.
Que a minha sala virou agora. Vamos colocar um cachorro lá dentro. Eles estavam subindo. Quando eles estavam subindo, eu falei assim: legal, uau, entra aqui. Agora nós podemos entrar e tomar café todo mundo junto, porque nós não estamos mais sozinhos. Estabeleça limites prévios. Aí a amiga da minha mulher chegou, vai ficar aí no portão. Por quê? Ela não chegou, vai ficar aí no portão. Não, pastor, que falta de educação. Falta de educação, é melhor ser mal educado do que cair em tentação. Quem entendeu aqui diz amém. É assim. Eu não dou carona. Não dou carona para mulher sozinha. Pode ser, a não ser que seja minha mãe, né? Eu não tenho irmã. Não dou carona. Homem que dá carona para mulher está ultrapassando o limite. Vai dar ruim. Eu sou educado. Que educado nada, irmão. Não é isso não. Não tem a ver. Não, porque eu tenho uma amiga no trabalho. Não existe essa amizade não. É trabalho. É sim ou não, sim, sim, não, não e acabou. Estabeleça limites. Mas quer dizer que eu não posso conversar com ninguém? Não é isso que eu estou dizendo. Estabeleça limite. Porque alguém pode chegar assim para você no trabalho. Quem trabalha aí num grande escritório fala assim: olha, você tem aquela planilha? Você fala: tenho sim, está aqui, ó. É pecado isso? É tentação isso? Claro que não, esse é o trabalho. Mas ao entregar, a pessoa fala assim: viu, você é casado? Eu falo assim: não interessa. Não interessa. Pega a sua folhinha aí, vaza. Mas sabe que, não esses homens daqui, irmãs, pode ficar tranquilo, os homens daqui não fazem isso. Mas os outros, eles falam assim: bem casado a gente nunca é, né? Os outros homens, esses nomes aqui não, eles são tudo sério. Por quê? Porque se você ficar fazendo isso, você vai quebrar um limite. E ultrapassar o limite é um perigo. Então você fala assim: muito bem casado. Está aqui a foto da minha esposa, eu carrego aqui, carrego ela aqui, carrego aqui no meu coração. Agora já virou até poeta. É ou não é? E você fala assim: quer conhecer ela? Eu já vou ligar aqui. Uma vez uma pessoa me ligou: pastor, você visita em casa? Eu falei assim: sim, eu e minha esposa visitamos. Então vocês podem fazer uma visita? Quando eu falei assim: marca o horário aí que eu e minha esposa vamos. Ela nunca mais marcou o horário. Irmãos, decida. Eu não vou conversar com uma mulher sem uma outra pessoa perto. Eu estou estabelecendo um limite. Eu não vou ficar em um local fechado com a minha namorada ou com qualquer outra pessoa que não seja a minha esposa ou a minha mãe ou alguém. Por quê? Porque eu estou correndo risco. Estabeleça limites. Eu não vou entrar nesse carro, eu vou a pé. Pastor, a mulher passou da igreja e me deu carona. Eu vou a pé, pode ir, tchau. Está chovendo, vou me molhar. Quem está entendendo aí? Estabeleça. Chegou um cara lá na sua empresa, viu? Eu comprei esse negócio aqui uma vez. Eu não vou falar onde. Eu estava num lugar trabalhando e um cara chegou com uma maletinha de uma furadeira da Bosch, top. Ele falou assim: comprei barato, estou vendendo mais barato ainda, que eu preciso ir para Santa Catarina. Você já reparou que todo mundo tem que ir embora para Santa Catarina? Não, sim ou não? É verdade, irmão. Todo mundo que está na Pindaíba fala assim: eu preciso de uma passagem para ir para Santa Catarina. Não sei o que deve ter lá. Precisamos descobrir, vai para lá também, quando estiver apertado, não é? Ele falou: preciso ir para Santa Catarina. Eu falei assim: não, eu não me interesso. O cara do lado falou assim: quanto que é? É tanto. Aí ele falou assim: é muito caro isso aqui, cara. Isso aqui está barato, oportunidade. Comprou. Foi furar. Primeira fura, saiu fogo, pegou, explodiu tudo. Por quê? Porque quebrou, ultrapassou. Irmão, quando chega alguém na sua empresa, chega na sua casa, oferecendo algo que você sabe, que fala assim: não, peraí, isso aqui tem uma coisa errada. Você diz assim: não, eu coloquei um limite antecipadamente, não vou participar desse tipo de coisa, não quero saber. Gatunete, irmão, você vai para o inferno por causa de um aparelhinho pequenininho. Gatunete, vai para o inferno, porque está roubando. Ladrão, ladrona. Está dando risada? Satanás também vai dar. Vem, retardado, entra aqui agora que você vai ver, por causa dessas anteninhas que você colocou lá na sua casa. Vai para o diabo que te carrega agora. Sabe por quê? Porque a gente está olhando para essas coisas e achando normal. É normal, pastor. Eu pago
pago lá. A pessoa fala assim, capaz que você paga, se pago. Mas quando eu estou assistindo, eu estou tranquilo no meu sofazão, assistindo. Eu não estou preocupado se o diabo está do meu lado, abraçadinho comigo. Eu falo assim, não, estou pagando. E o outro streaming lá, pago também. E o outro, pago também. Nossa, se você quer assistir, você tem que pagar. Fala aí para quem está do seu lado a propósito. Para ele falar para alguém, claro, porque ele não usa essas coisas. Fala, quer assistir, paga, irmão. É porque eu quero ver o Sport TV, paga. É porque eu quero ver o jogo do meu time, paga. Mas não tem dinheiro, então não assiste. Vai estudar, trabalhar, ganhar dinheiro para poder fazer. Gatunete vai acabar com o seu casamento. Miserável. Aquele canal de pornografia liberado que você não fala para sua esposa a senha. Quebrando os limites. Está achando que ninguém sabe, nunca ninguém vai me pegar. Esses dias, o filho descobriu o adultério de um pai. Gente crente, gente da maior, sabe, pelo menos eram, da maior forma assim, você olhava e falava assim, é tudo crente, uma família perfeita. O filho descobriu o adultério, por quê? Porque o pai não era um homem destruído, mas ficou andando perto do limite, demais. Qual é o limite que você está correndo risco? Se você já bebeu, você não pode mais frequentar esses bares. Você não pode mais frequentar essas amizades. Por quê? Porque é muito próximo. Uma hora você pode pisar na jaca, e aí já era. Tem lugares que você tem que deixar para trás, sim ou não? Tem pessoas que você tem que deixar para trás, sim ou não? Porque senão vai ultrapassar o limite. E ultrapassar o limite é quebrar. Primeiro passo prático: coloque limites e decida andar bem longe deles. Não, comigo não. Gatunete. Não, eu não vou perder tudo que Deus tem para mim por causa disso. As pessoas que não se posicionam vão se quebrar. Alguém aqui, sabe, será que tem alguém aqui que, como eu, admite que precisa colocar limites em algumas coisas, sim ou não? Sabe, se você está mentindo para adquirir alguma coisa, se você tem que mentir para vender alguma coisa, irmão, pastor, mas se não fizer assim, irmão, para, você não é crente. Se não fizer assim, pastor, não ganha nada, é mentira do diabo. Espera no Senhor, Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sobre a sua casa. Mas por que não fez? Porque você está decidindo errado. Você não espera nele, você decide na sua força. Seus relacionamentos são baseados nos amigos, nas pessoas que você conhece, que está dando tudo errado. Tudo errado. Primeiro passo: decida estabelecer limites e andar bem longe dele. Segundo, já estou terminando, aumente o custo das consequências. Esse passo aqui é importantíssimo. Sabe o que é isso? Você pensou, mas quer saber? Se for preso, é 1 aninho só. Se acontecer, eu sou réu primário. Aumenta o custo. Fala, e se eu posso pegar pena de morte? E se eu morrer? E se me pegarem? E se o marido pegar? E se a esposa me pegar? E se os meus filhos ver? E se o meu patrão descobrir? E se a polícia me alcançar? Decida, irmãos. Eu fico triste. Eu passei muito tempo dessa fase de ficar perdendo sono quando uma pessoa sai da igreja. Faz muito tempo que eu perdi isso. Não é que eu não ligo, pelo contrário, eu me importo muito, mas eu não perco mais o sono. Por quê? Porque eu decido fazer tudo. Eu prego com tudo que eu sou, eu ensino tudo que eu posso, sabe, mostrar caminhos, placas, sabe, mas me dá uma tristeza quando eu descubro, olha, pastor fulano, e essas pessoas na maioria das vezes voltam para o mundo, sabe por quê? Porque estava andando muito próximo do limite, estava na igreja, mas estava andando muito próximo do limite, quebrou o limite, não deu certo. E por que fez isso? Porque não calculou o custo das consequências. Pensou em algo momentâneo. Mas se eu perder essa pessoa, mas se eu perder essa vaga, mas se eu perder aquele negócio, calculou só o momento, sabe, é uma desgraça que vai alcançar a sua casa, a sua família, e às vezes gerações vão pagar o preço por isso,
porque talvez você não saiba, mas existem tentações, pecados, que em 5 minutos, você começa e termina, mas que podem durar 10, 15 anos, e talvez nem se resolvam mais. Sabe por quê? Primeiro, não estabeleceu limite. Segundo, não calculou o custo. É caro demais. É caro demais. Entregar a minha virgindade é caro demais. Me entregaram ao adultério, as drogas, as bebidas, é caro demais. Eu não vou calcular só o momento, eu vou calcular o custo das consequências e multiplicar por 10 vezes. Porque aí, você já não pensou em fazer um empréstimo na vida? Quem aqui nunca pensou? Não, tô brincando. Todo mundo já pensou em fazer e já fez, né? Quem aqui já pensou em fazer um empréstimo na vida? Deixa eu ver. Fazer um empréstimo. Aí você vai lá. Eu quero simular. Mas na vida real não tem simulação, irmão. Deu o passo, já era. Mas o empréstimo dá para simular. Mas olha só como você deve calcular isso. Você fala, eu quero fazer um empréstimo. E a pessoa fala assim, muito bem, pode fazer o empréstimo. Quanto é que você quer? Eu quero 5 pila. 5. Aí ela fala assim, 5 vai ser facinho de você pagar e tal. E aí ela fala assim, olha assim, suaves prestações de R$300. Você fala assim, barato. Por que eu não fiz antes? Aí, você faz aquela conta que a 6ª série sabe fazer. Você pega 300 e multiplica por 5 anos. 60 meses. Aí você fala, quê? Dá 15 mil? Não, eu não quero mais isso aí não. É o que a maioria das pessoas fazem ao errar. Eles calculam só o momento. 5, vou pagar 300, glória a Deus. Mas daqui a 5 anos, você está pagando 15. E às vezes, sai mais caro ainda. Por quê? Porque na metade do caminho pode ter uma mudança de um plano. É ou não é? Econômico, o Brasil afundar, alguma coisa acontecer, e eles falam, tivemos que aumentar o juro, e agora não é mais 15, é 20 mil, você fala assim, não tem mais jeito, você assinou o contrato. Davi era rei. Davi era o quê? Rei, palácio. Eu fui num palácio esses dias, coisa mais linda, maravilhoso, tinha uma mesa de jantar assim, eu fiquei pensando, comprido, irmão, como é que o rei falava? Não tinha, como é que chama aqueles radinhos? Eles deviam falar assim, ei amor, é verdade, uma mesa gigantesca, eles deviam falar assim, te amo, que nem o França, né França? Ela, eu também, comi uma coxa, e longe, lindo, aí nós andamos por aquele palácio no 2º andar, sei lá se é 2º andar, subimos, e a gente tinha uma janela, e a gente olhava, tinha um jardim. Aquele rei que morava naquele castelo que a gente foi, ele devia andar, há mais de 1000 anos atrás, ele devia andar olhando aqueles jardins, ele falava assim, olha meu amor, tudo isso aqui é seu, você é minha rainha, e maravilha. Davi era esse cara, tinha tudo, mas porque ele não estabeleceu um limite antes, e porque ele não calculou a consequência, sabe o que ele fez? Ele podia ter qualquer mulher que ele quisesse que não fosse casada. Ele podia ter qualquer relacionamento que não fosse impuro. Ele podia namorar de uma forma lícita quem ele quisesse. Não é pecado. Mas sabe o que ele fez? Numa loucura, ele escolhe uma mulher casada. E ele calculou assim, peraí, eu sou o rei, o que pode acontecer comigo? Eu sou o rei. E ao invés de colocar o limite, e olhar para aquele limite, e calcular o custo, sabe o que ele faz? Ele manda buscar a mulher, tem uma relação sexual com ela, ela engravida, ele agora tem que trazer ela, mas o cara que era marido dela é soldado dele, ele tem que montar um plano para matar o soldado, mata o soldado, e agora ele está dentro de casa. Irmãos, tudo isso aconteceu com um rei de Israel, porque ele não calculou o custo das consequências. Quando ele se envolveu com Betseba, ele não imaginava. Sabe qual foi o custo? Pastor, todo mundo descobriu, né? Porque é assim, vão descobrir.
Vão descobrir. Eu sou meio detetive. Aí tem um horário específico que eu levo meus netos na escola. E algumas semanas atrás, eu vi 2 jovenzinhos. A menina devia ter 13, 14. E o menininho também. E a primeira vez que eu encontrei eles estavam assim, sabe? Tipo essa árvore assim. Devia estar falando sei lá do que, né? Aquelas coisas. Na segunda vez no outro dia, eu levei meu neto de novo e passei lá, final da aula, de manhã, estava mais perto. E ele está com a mãozinha assim. Fiquei 2 semanas sem passar. Depois, quando eu vi eles novamente, estava sentado no murinho. O menino parecia que ia devorar a menina. Parecia que estava engolindo a cabeça dela assim, ó. Eu falei, ela não está calculando os riscos. Ela não está calculando as consequências. Ele não está calculando as consequências. A gente sabe onde isso vai parar. Se você não estabelecer um limite, você sabe o que vai acontecer. Davi fez isso. Sabe o que aconteceu? Ele não perdeu o reinado. Ele continuou rei. Seu filho um dia perseguiu ele, queria matar ele. Davi fugiu. Ele montou um harém, uma tenda no alto do palácio. O filho teve relações com as mulheres dele, com o povo todo olhando. Todo mundo viu aquilo. Depois de um tempo, um dos seus filhos quis se deitar com a própria irmã. Se deitou com a própria irmã. Filho de Davi, o rei de Israel. Uma loucura. Seus filhos, todos eles, praticamente se perderam. Uma história destruída. Agora deixa eu te perguntar. Se Davi soubesse que tudo isso ia acontecer com ele, dessa maneira, 10 vezes mais do que ele imaginava, você acha que ele teria feito? Se ele soubesse que ia ser claro, todo mundo ia descobrir, como você fez, eu agora estou fazendo, ele não faria. Você precisa pensar no custo da consequência. Pensa nas consequências do que você está fazendo hoje. Pensa nas consequências dessas mensagens que você está respondendo. Pensa nas consequências desse acesso que você está dando para alguém. Pensa nas consequências desse negócio que você quer fazer. Pensa. Pensou? Multiplica ela por 10, por 100. Porque se você multiplicar, você fala assim, não, mas vai ficar muito caro. Então eu não vou fazer. Por quê? Porque multiplicou. Vai ficar muito caro. Vai sair muito. Eu vou perder muito. É assim que um cristão deve agir. Eu não vou ser corrupto, porque eu posso ser preso. Meu filho vai ver isso. Eu não vou ganhar um dinheiro imundo. É vergonha para todo mundo. Se Davi tivesse consciência dessas consequências, é certo que ele não faria. Sabe qual é o problema? As pessoas só pensam depois de dar acesso à tentação. Eles só pensam depois nas consequências, quando deviam pensar antes. Lembra disso. Deixa o limite longe. Mas também lembra que a consequência sempre será maior do que você estima. Coloca 10 vezes. Você não vai ter coragem. Relembrando. Primeiro passo, estabeleça limites e ande bem longe deles. Segundo, aumente o custo das consequências. Fala, vai ser caro demais. E por último, planeje uma fuga. Tenha uma fuga. Fica de pé aí para parecer que a gente vai encerrar. José, no Egito. A mulher de Potifar
A mulher de Potifar não vai embora ainda, irmãos. Não fuja ainda, não acabei ainda. Fica calmo. Fica calmo. Você já vai para casa. Talvez você vá para casa com a resposta que você nunca teve, porque nunca teve paciência para esperar. José estava servindo na casa. A mulher de Potifar botou os olhos nele e queria ele. José decidiu: eu não vou me envolver com ela. José calculou o custo e falou: não tem a mínima, ela é a mulher do meu patrão, do meu senhor. Eu não vou fazer isso com ele. O custo é muito caro, eu não quero morrer na cadeia. Ele colocou limites, estabeleceu o custo, mas ela deu em cima dele. Nada disso funcionou. Ela agarrou ele, pulou nele. Sabe o que ele fez? Plano de fuga. Quando ela pulou, ele falou: o limite não funcionou, a consequência não funcionou, eu vou vazar, eu vou correr, eu vou gritar, eu vou pedir ajuda, me socorre, porque eu estou sendo seduzido e arrastado para onde eu não quero. Quantas vezes eu encontro pessoas, irmãos, de verdade, eu acredito que eles não queriam. Eu acredito realmente que eles fizeram num momento de bobeira, mas por que fizeram? Porque não estabeleceram limites, porque não perceberam o custo. E por último, não estabeleceram um plano de fuga. Eu vou fugir, se as outras coisas não funcionar, eu vou embora. Tem gente abrindo a porta para dar acesso. Deus está falando: eu estou te separando por um propósito. Não, mas é que eu quero conhecer a pessoa. Não é porque eu quero. Deus está dizendo: eu tenho o melhor para você. Não, mas é porque. Tem um plano de fuga. Eu não vou cair nessa de novo. Por quê? Porque eu sou forte? Não. Porque eu sou esperto? Não. Porque eu estabeleci limites. Eu sei o preço disso. E quer saber? Eu prefiro fugir, ser dado como alguém que correu, ser dado como alguém que não tem coragem, do que ter que enfrentar as consequências disso. Tem muita gente hoje que não consegue avançar sua fé, porque estão lidando com as consequências do passado ainda, e está achando assim: já passou. Não passou. Ninguém descobriu. O diabo sabe. O diabo sabe. Ele vai usar essa porta aberta para te arrastar e te seduzir, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. O que é que está fazendo você cair no pecado? É um celular. Se desfaça dele. Se você não tem capacidade de lidar com isso, com as tentações que estão ali dentro, acessos, pessoas, relacionamentos, coisas ilícitas, entrega isso. Fala: eu não quero participar disso, porque vai te destruir. Abre o olho enquanto é tempo. É uma oferta de dinheiro fácil, é uma maneira fácil de crescer. Fala assim: eu não quero, eu prefiro ficar aqui e ganhar menos, mas ser respeitado como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu não vou aceitar isso. Ah, pastor, todo mundo faz. Você não é todo mundo. José planejou sua fuga. Na hora que o negócio apertou, ele falou: tchau, eu vou sair correndo. Ele correu, largou as roupas para trás. Tentação, guarde isso. Tentação não é para a gente brincar com ela. Tentação é para a gente fugir dela. Não brinca com a tentação. Não brinca com os acessos. Ninguém ficou sabendo, o diabo sabe. Tentação não é para brincar, tentação é para fugir. A Bíblia diz que não existe tentação, olha que notícia boa, que você não possa suportar. É, pastor? É. Antes, Deus prepara o escape. 1 Coríntios, isso aí, 10, 13.
não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Está entendendo aqui? Comum. Não, pastor, porque a minha tentação assim foi um negócio assim, ó, hollywoodiano. Nem dava para perceber que era mentira. Não tem, irmão. Está aqui, ó. Não vem tentação que foge ou que não fosse comum aos homens. Mas Deus é fiel. Quem é fiel? Semana que vem nós vamos falar sobre essa palavra, fiel. Mas Deus é fiel e Ele não permitirá. Alguém diz, graças a Deus. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando vocês forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, uma saída, uma porta. Fuja por ali, para que possam suportar. Eu vou embora. Tchau. A tentação chegou, eu vazo. Tchau. Eu não vou dar lugar para ela. Olha que notícia boa. Você é tentado todos os dias, mas Deus te dá o escape. Pastor, como eu não consigo enxergar? Você está olhando para o lado errado, o escape está do outro lado. É porque você está olhando ainda para a tentação, pensando, mas seria bom, né? Mas olha, será que não é? Mas meu Deus, não para. Tem que olhar para o outro lado, vira a cabeça. Ah, pô, cara, dorquia, eu estou virando a minha cabeça. Eu não quero mais olhar, eu não quero mais lidar com isso. Se você está tendo que lidar com a tentação todo dia, porque você não está vencendo, porque você continua sendo seduzido e arrastado para aquele lugar. Deus está dizendo, Provérbios vai dizer, o que é homem prudente, quando vê a tentação, ele procura abrigo. Eu procuro um abrigo. Pode ser uma pessoa, pode ser meus pais, pode ser meu pastor, meu líder. Eu vou procurar dizer, me ajuda, eu estou sendo tentado, eu estou olhando isso, eles estão me perseguindo, eu não quero. Eu vou virar minha cabeça e vou ver a saída que Deus tem para mim. Não brinque com a tentação, você tem que vencer ela, amém? Sabe, abandona isso, foge, tem uma porta de saída. No nosso caso que tem duas. Não dá para você ficar dizendo, não tinha saída, tinha. Deus preparou saída para você nessa noite. Eu vou falar de novo, Deus está preparando saída para você nessa noite. E talvez você está pensando em muitos pecados, que às vezes a gente enfatiza, como se fossem únicos. Não, talvez a discussão, talvez a falta de carinho, talvez a falta de amor, de respeito que você tem em casa. Talvez um pai, uma mãe, que vive de forma, sabe, toda desorganizada. Uma filha, um filho que não respeita mais a autoridade do pai e da mãe, responde de qualquer jeito. São tentações que vão abrir brechas, portas, e logo você vai pecar. Por quê? Porque desobediência é o princípio de feitiçaria. Então você logo vai estar praticando esse tipo de feitiçaria. Por quê? Porque decidiu abrir a porta. Eu quero concluir nessa noite dizendo que eu e você, hein? Eu e você precisamos nos conectar a essa palavra. Sabe qual que é o grande problema? Não é por falta de pregação, não é por falta de igreja, não é por falta de culto. Sabe qual que é o grande problema da humanidade hoje? É falta de prática daquilo que eu ouço. Com certeza, se você tem problema financeiro, você vai para a internet, você pode achar um curso que te ensina a lidar com as finanças. Sim ou não? Qual que é o problema? O curso é ruim? Geralmente requer renúncias. Eu queria algo que eu pudesse continuar fazendo sem ter que renunciar. Não existe isso. Para buscar Jesus, você vai precisar renunciar ao mal. Você pode achar normal, o diabo está amando isso. Acha normal, até no dia do julgamento. Acha normal, até no dia, porque naquele dia o diabo vai fazer questão de te lembrar. Você ouviu, se você abrisse a porta para a tentação, você ia pecar, e quando você peca, você morre. Feche seus olhos por 1 minuto. 1 minuto.